Que negócio é esse, Sebrae? 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 Olá, pessoal! Eu sou Camila Campos e está começando o episódio 33 sobre como impulsionar sua startup. Nesta conversa, vamos falar sobre idealização, formalização, aceleração, investidores e soluções inovadoras que surgiram com a pandemia. Para entender como tudo isso acontece na prática, nosso convidado é ninguém menos que Rodrigo Cartacho, fundador e membro do conselho da Simpla, a plataforma de vendas de ingressos online desenvolvida em Minas Gerais e que ganhou o Brasil. Bora começar esse episódio? Porque eu tenho certeza, vai ser sensacional. Vem com a gente! Em 9 anos de operação, foram mais de 1 milhão de eventos realizados, sendo 150 mil online e, pasmem, mais de 80 milhões de ingressos vendidos. Esses são os números da Simpla, líder no segmento Faça Você Mesmo e que se tornou o maior site de eventos do Brasil. Rodrigo Cartacho, muito bom ter você aqui com a gente no nosso podcast Que Negócio é Esse, Sebrae, para falar do mercado de startups e contar um pouco da sua história no empreendedorismo. Seja muito bem-vindo. Olá, tudo bem? Obrigado aí pelo convite, é um prazer estar aqui e principalmente falando sobre esse tema que eu amo de paixão, né, que é sobre o mercado de startup. E para completar nosso time, quem está com a gente é o analista do Sebrae Minas, Evandro Carmo, especialista em estratégias de inovação e tecnologia. Evandro, muito obrigada por participar desse episódio, viu? Camila, eu que agradeço. É super importante para a gente estar aqui falando desse assunto. Eu acho que tem muitos empreendedores curiosos, eu acho que vai ser bastante enriquecedor. Vamos começar falando sobre como nasce uma startup. Rodrigo, você poderia contar pra gente como que começou a jornada da Simpla no mundo dos negócios? A Simpla nasceu aqui em Belo Horizonte, né? Temos muito orgulho de ser de BH. Nasceu em 2012. Em 2011, na verdade, a gente já começou a trabalhar, né, enquanto fundadores. 2 deles, que eram o Marcelo e o Davi, trabalhavam no BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, e eles estavam desenvolvendo um sistema de gestão de eventos para o próprio banco. Nisso, eles começaram a mapear o mercado, começaram a entender os modelos que existiam, viram que existia um modelo que era a plataforma, né, self-service, né, faça você mesmo. E nisso eles olharam e falaram assim, tem um buraco para esse mercado no Brasil, ninguém está ocupando. Me ligaram e falaram assim, Rodrigo, a gente está com essa ideia, a gente se reúne aqui toda semana para falar disso. Só que você é a pessoa que tem um perfil empreendedor, você é designer e você é produtor de eventos. Você tem tudo que a gente precisa. Eu morava em Budapeste nessa época e falei, vambora. E aí fui para Washington e a gente começou ali, né, trabalhando o que viria a ser a Simpla. E a gente mudou de volta para o Brasil para o lançamento em 2012, num mercado que já era existente, né, o mercado de ingressos, o mercado de eventos já é um mercado consolidado, mas com um modelo completamente diferente, aí acho que entra a palavrinha startup, né? A gente pegou um mercado pré-existente, mas trouxe um modelo que era inovador naquele momento, né? E acho que a partir dali começa realmente a história. E pela sua experiência, Rodrigo, apenas uma boa ideia é suficiente para se abrir uma startup? Definitivamente não. Eu acho que essa é uma das coisas mais importantes da gente sempre falar, né? Porque o mundo glamorizou um pouco a ideia de startup, né? Startup de repente virou na moda, em todo lugar, né? Jornal, TV, qualquer lugar falando de startup, como se fosse assim, tive uma ideia, consegui investimento, fiquei rico, não é isso. Startup, ela é uma empresa, ela tem todas as obrigações, as dificuldades, desafios, e ela tem uma intensidade um pouco maior também. A execução é o que diferencia uma boa ideia daquele que realmente vai ter sucesso. Quando a gente lançou a Simpla nesse mercado, ao mesmo tempo, várias empresas nasceram na mesma época com o mesmo modelo para o mesmo mercado. Então, de 0 empresas que tinham desse modelo, de repente tinham dezenas de empresas entrando ao mesmo tempo, porque era tão óbvio aquele buraco, né? Era tão latente aquele buraco, que foi um momento que todo mundo entrou junto. E o que realmente vai diferenciar é a capacidade de execução, porque a ideia foi a mesma, mas a cada um vai escolher um caminho diferente, muitos com muito investimento, outros sem investimento, outros indo pela linha norte, outros pela linha sul, mas realmente, né, acho que a ideia ela é sempre ali um estupim, mas a maioria das grandes empresas de tecnologia não foram ideias extremamente inovadoras que mudaram tudo. Já existia aquela ideia, alguém pegou, aperfeiçoou e conseguiu executar muito bem. Para quem está nos ouvindo e tem uma ideia inovadora, como saber se é uma boa oportunidade de negócio? Pegando como exemplo o que o Rodrigo contou pra gente, a gente tem que olhar para a brecha do mercado, né? Ou pro growth hacking, como a gente costuma dizer na teoria. Qual que é esse hack de mercado? Qual que é essa oportunidade de mercado? E qual que é o tamanho desse mercado que a gente consegue atender no primeiro momento? Eu acho que a reflexão principal nesse sentido é, para além da inspiração, para além de uma boa estratégia,
estratégia. É a gente entender a nossa capacidade de execução, que é uma coisa que o Rodrigo até traz na fala dele, mas principalmente para que mercado eu estou me posicionando. Eu acho que isso é fundamental. Assim, eu tenho uma boa ideia, qual que é o tamanho desse mercado? Quais são as maiores empresas desse mercado? Deixa eu entender um pouco mais sobre isso e deixa eu entender se eu tenho competências dentro dessa ideia, dentro dessa startup, que vai fazer essa estratégia, por mais perfeita que seja, funcionar em nível de execução. Eu acho que é aí onde a gente tem um ponto de partida. Estrategistas fantásticos já discutem que, até no modelo de gestão da inovação schumpeteriana, onde ele concebe inovação em ondas, que as empresas rapidamente absorvem boas ideias. Só que a execução é que faz toda a diferença, a maneira como essa empresa entrega o valor para o cliente. Então eu acho que a partir do momento em que se tem essa boa ideia, é muito importante a gente olhar para a nossa capacidade de execução e de resposta, para que essa estratégia ela não fique só no papel, ou para que, caso aconteça algo inesperado dentro desse mercado, essa empresa consiga ter time de resposta, força para responder. Mas, por exemplo, precisaria fazer uma pesquisa de mercado para saber se tem uma boa oportunidade de negócio? Acho que essa pergunta é a pergunta fundamental, né? Que é, até mesmo um negócio, ele vai depender muito mais do que uma solução, né? E acho que as pessoas confundem um pouquinho esses dois. Tem muita gente que tem uma ideia que é capaz de executar, é capaz de ter uma solução que sana a dor, mas não necessariamente vai ter um mercado para aquilo, né? Isso acontece muito. Por exemplo, eu venho do mercado agro, no mercado agro, cara, tem aquele pontinho ali específico que é uma dor histórica e eu sei como resolver. Nossa, legal demais. Mas quantas pessoas têm esse problema que você vai resolver? É uma solução, mas não é um negócio. A metáfora que a gente faz é, quando uma pessoa vai comprar uma lata de tinta, né? Ela quer a lata de tinta ou a parede pintada? Eu acho que a gente entra até um pouco aqui nessa discussão, na reflexão do design de serviços, né? Como essa solução vai ser ofertada. Mas a reflexão também tem que ser se a solução ela está sendo adequada, se as pessoas estão entendendo essa solução. O Ford, quando construiu esse modelo de produção em massa, perguntaram por que ele construiu esse modelo para poder baratear o custo do automóvel como a gente conhece hoje. E ele respondeu assim, se eu perguntasse para as pessoas o que elas queriam, elas me responderiam cavalos mais rápidos. Então, eu acredito que também tem um time, um tempo de evangelização desse mercado. E aí é onde a gente traz essa reflexão da execução, que eu acredito que as empresas têm que estar preparadas para que o mercado absorva aquela solução. Então, a gente tem que olhar para aspectos aí de caixa, de recursos financeiros para sustentar essa estratégia, apresentação e principalmente reflexão. Como o mercado está respondendo ao consumo desse produto que a empresa está lançando. E aí, acho que para isso existe metodologia, né? Então, assim, tem coisas que realmente ajudam a gente a conseguir ler mais rápido isso e aumentar a chance de sucesso. Eu acho que tem alguns conceitos que acho que são fundamentais para quem está começando, né, querendo transformar a ideia no negócio. O primeiro deles é o conceito do que a gente chama de MVP, né, que é o produto mínimo viável. Que é como que eu vou criar um produto mínimo viável para poder responder a minha pergunta se aquilo ali pode ser realmente a solução de uma dor e aquilo pode ser um negócio. Não precisa de ter toda uma estrutura pronta, o site funcionando quanto plataforma e às vezes vai ser um questionário que você vai conseguir resolver e perguntar e pegar, coletar informação e nem tá funcional. Tá parecendo que tá funcional, mas você conseguiu coletar quantas pessoas se interessaram naquilo. Então muitas vezes a gente faz, por exemplo, uma landing page que vai ter na landing page aquela página que as pessoas vão acessar e você quer saber se as pessoas consumiriam aquilo. Você pode fazer da seguinte maneira, que eu tô lá falando assim, olha, essa aqui é a minha solução, você gostaria de consumir? Aí a pessoa vai lá, se quiser, cadastra seu e-mail. Legal, validou? Mais ou menos. Agora vamos validar se é um negócio? Vou criar a mesma página, vou criar o mesmo fluxo, a mesma informação e vou colocar assim, olha, essa é a solução para esse problema, custa X reais. Se ela ainda colocar o e-mail, ela tá muito interessada em comprar aquilo ali. E você consegue fazer isso num Google Forms, né? Ou seja, existe tecnologia muito simples hoje para poder realmente validar antes de ter que investir em desenvolver, né? Hoje a gente está vivendo uma era que nunca teve tão fácil a gente testar hipóteses. Agora, Evandro, quais são as principais características de uma startup? Olha só, esse conceito ele evolui muito ao longo dos anos, né? Mas prevê-se que seja um modelo de negócio que tenha escalabilidade, né? E o que é escalabilidade? Pode ser ou não tecnológico, mas que tenha escalabilidade no seguinte sentido: eu consigo, com um custo fixo relativamente baixo, atender um grande número de empresas. E aí esse conceito ele é dividido em fases também, onde a gente vai observar a ideia, a gente vai observar o tamanho desse mercado, vai observar o time de virada dessa empresa, se ela consegue de fato escalar, porque tem algumas startups que elas vão ficar de fato numa classe mediana. Muito se fala assim, quando você ouve o nome startup, aí vem a metáfora do unicórnio, né? Raro, único, especial, vale muito dinheiro. E assim, cada vez mais no mundo as empresas estão olhando também para outras metáforas, né? Tem a metáfora do camelo, um animal que não é tão raro assim, mas ele consegue sobreviver
sobreviver por muito tempo a adversidades. E aí olha muito para o aspecto da resiliência, tanto da empresa quanto do negócio. E qual que é o perfil de quem empreende nesse segmento? A Simpla não foi minha primeira empresa, né? Eu já tive várias empresas antes, não só no Brasil, mas fora do Brasil também, de vários modelos. E eu costumo falar que se juntar todas as outras empresas, todos os empreendimentos que eu tive na vida juntos, não chegam nem de perto no que é uma startup. A intensidade, a velocidade, ela tem uma dinâmica completamente diferente. Eu acho que isso é uma coisa que é super importante a gente falar para as pessoas que estão entrando nisso, que as pessoas costumam achar que é uma corrida de 100 metros. Então ele entra com toda a vontade, a pessoa tá lá se matando, não sei o que, de repente você descobre que são 42 quilômetros, é uma maratona. Só que na maratona ele tem uma característica no mercado de startup. Vários dos modelos, para não falar a maioria dos modelos, você tem espaço para 1 ou 2 vencedores. Vários dos mercados, ele tem um efeito de rede. Quando ele tem efeito de rede, você tem um espaço que é o que a gente chama de winner take it all. É o vencedor pega tudo, né? Então, se o mercado que ele entrou tem essa característica de efeito rede, você tem que correr 42 km e ainda tem que ser o primeiro. Então, dentro das características necessárias, né? Eu acho que tem muito a ver com a outra pergunta que você fez, que é o que é uma startup, né? Eu acho que essas coisas se juntam muito. Como o Evandro falou, a startup é uma coisa que, assim, tem 1000 maneiras de se descrever, mas para mim, a principal é o como você faz as coisas. Se uma empresa, ela nasce como startup, você pega hoje, nessas grandes referências que a gente tem, né? Nubank, iFood, 99, se elas perderem o como de startup, elas também vão ser comidas. Alguns anos atrás, a galera de startup era considerada liberal, o cara de bermuda, a turma que não tem compromisso com a meta. O interessante foi assistir a evolução disso, né? Cada vez mais a galera de startup são profissionais que estão dentro de grandes empresas ou de pequenas empresas, como o caso da Simpla que ele acabou de contar, e observam oportunidades de empreender, ou por estarem dentro de uma estrutura extremamente burocrática, não conseguem inovar ali e vão atrás do seu próprio sonho, né? Vão atrás de construir essa solução. Então acho que o conceito de um empreendedor em startup, ele confunde com a própria essência do empreendedorismo, né? Que é ser inconformado, é buscar novas soluções para problemas existentes das pessoas. E aí, o quão bom você resolve esse problema é que vai ditar o quanto sucesso essa empresa vai ter. Para quem quer se formalizar, o processo é o mesmo de uma empresa tradicional? O que a sua experiência diz, Rodrigo? A startup é assim como qualquer outra empresa, ela vai precisar de passar por vários passos, né? Inclusive, aproveitar que a gente está aqui no podcast do Sebrae, né? Minha primeira empresa na vida que eu emancipei, foi o Sebrae que me ajudou. Obrigado, Sebrae. Mas ela tem que participar de todo esse processo, mas a pergunta é quando fazer isso, porque assim que você quiser transformar realmente num negócio, você vai precisar formalizar. Senão você vai estar comprovando a ideia, mas não o negócio, né? Como é que você vai emitir nota? Como é que você vai contratar alguém? A diferença é que antes de chegar nessa etapa, a startup tem uma característica pelos custos fixos, em geral, delas serem mais baixos no começo, que você consegue validar se aquele ali pode se tornar um negócio antes disso acontecer. Se você vai montar uma padaria, se você não alugar um espaço, montar um maquinário, começar a fazer pão e vender, você não sabe se aquele ponto é bom. Na internet, não. Você consegue validar tudo isso antes da necessidade da criação do CNPJ. Mas uma vez que você quer transformar aquilo num negócio, tem que participar de todo o processo e seguir na formalização, né? É uma empresa como outra qualquer. E agora a gente ouve muito também sobre a aceleração de startups, né? Inclusive, várias empresas que não são necessariamente voltadas para o nicho de tecnologia têm suas aceleradoras. Como que esses programas funcionam, Evandro? Para a gente entender sobre esses programas, a gente tem que fazer uma reflexão da própria necessidade, né? Todas as vezes que a gente se esbarra, né? A gente tem várias terminologias, vários estrangeirismos, inclusive, aplicados nesse setor, mas a gente tem que olhar qual que é a necessidade que essa empresa tem, né? Se eu necessito de inovar, mas a minha estrutura, ela não permite inovação, eu não fomento inovação, então eu tenho que olhar para um programa de inovação aberta. Se eu preciso de inovação constante, se eu preciso ser válvula propulsora de inovação, se a minha empresa é uma empresa que precisa fomentar a inovação o tempo inteiro, é interessante que se monte uma aceleradora justamente para que esse processo seja acelerado. E eu achei interessante você tocar nesse assunto, porque recentemente o Sebrae construiu 2 programas, né? Assim, o Sebrae sempre foi muito parceiro de alguns programas, mas em algum momento ele sentiu necessidade, o Sebrae Minas sentiu necessidade de fazer uma reflexão interna e construiu tanto uma plataforma, que é o Sebrae Connect, para conectar startups que estão, né, em fase de operação e tração com empresas de mercado para fornecer essas tecnologias, dar acesso, né, conectar o empreendedor que quer vender com aquele que precisa da solução.
Inovação, e o Fator S, que é o nosso programa de aceleração de startups. O diferencial desses programas, ele está muito ligado à fase de maturidade que essa empresa se encontra. Aliás, acho que é importante a gente falar isso também, né? Na pergunta anterior, você perguntou sobre formalização. E aí é interessante a gente entender que quando se pensa, né, em abrir um negócio em startup, que eu costumo dizer assim que é quase um alter ego empresarial, né? Eu estou em startup, é necessário entender qual o nível de maturidade que a sua empresa tem. Se ela é uma empresa que está em fase de ideação, se está na fase de curiosidade, se você já está em ideação, se você está em operação, em tração ou scale-up, por exemplo. O que diferencia uma fase da outra? O nível de conexão com o negócio, né? Quando você está em curiosidade, você está assuntando, você está buscando informações sobre aquele tipo de negócio. Quando a gente está em ideação, de fato, é o que o Rodrigo trouxe. Eu estou no modelo MVP, eu estou iniciando um teste do meu produto, estou fazendo com que esse produto esteja funcional. Vou fazer uma empresa de bolos, eu vou começar pelo cupcake, vou fazer um bolo menorzinho e vou ver se as pessoas compram antes de fazer um grande investimento. Na fase de operação, é uma fase mais densa, né? A empresa já está faturando, pressupõe-se investimento em estrutura, em pessoal, para que essa empresa continue. E na fase de tração é quando ela já está alcançando um amplo mercado. E aí, nessa quarta fase de maturidade, se a empresa tiver uma boa estratégia, uma boa execução, ela entra num nível de scale-up, que é conseguir gerenciar uma empresa que tem baixo investimento e consegue alcançar um amplo mercado. Ainda no mercado, a gente percebe que de norte a sul do país, das capitais às cidades do interior, estão surgindo vários ecossistemas de inovação. A própria Simpla, né, Rodrigo, nasceu em um desses ambientes, no San Pedro Valley, em Belo Horizonte, e aí eu queria que você contasse pra gente qual que é a importância desses ecossistemas, principalmente para os pequenos negócios que estão começando. Eu vou dar só um passinho atrás. A gente está falando aqui em 2021. Esse modelo de startup no Brasil ele é muito novo. A gente teve ali a primeira geração de startups, foi mais ou menos no ano de 2000, 2001. Foi uma geração muito focada em e-commerce. Então a gente teve lá várias empresas nascendo, tiveram os primeiros fundos de investimento. A maioria dos fundos de investimento eram estrangeiros, que estavam operando no Brasil, mas eram poucos. E era tudo muito precoce. Essa geração, em geral, ela não teve tantos casos de sucesso, então nem para os empreendedores, nem para os investidores. 2011 e 2012 surge uma segunda geração, 10 anos depois. Esses ciclos geralmente vão de 10 em 10. Então falando de 2021, nós estamos no final do segundo ciclo, né? E é interessante ver, porque quando a gente começou, que era ali em 2012, a gente pegou esse ciclo, essas empresas, e elas tinham uma característica em comum, é que elas não eram mais e-commerce, elas eram modelo plataforma. Então quando a gente pega hoje os grandes cases que a gente tem no Brasil, eles são todos dessa geração e todos são modelo plataforma. Não é por acaso. Primeiro, não é por acaso que todos têm mais ou menos o mesmo modelo na mesma época, e o segundo, de que essa geração tem dado tão certo. Porque essa geração, ela se apoiou muito uma empresa na outra e nos ecossistemas para crescer. Não existia informação. O acesso a capital era muito restrito. As condições eram pouco vantajosas para os empreendedores. Então a única maneira que a gente tinha de crescer era crescer em conjunto. Então as empresas, elas não tinham aquela coisa de você tá aqui outra empresa, aí você é maior. Não, vamos junto. E qual que é a diferença da plataforma, de empresa plataforma para e-commerce? E-commerce ele é muito focado em vendas de produtos através de sites que tem ali um fluxo de venda, tem uma audiência, um carrinho de compra, vendeu, fechou. Plataforma, ela é um modelo intermediário, ela intermedia dois lados. Então pode ser uma plataforma no modelo de recorrência, pode ser uma plataforma no modelo focado no B2B, né, seja na grande empresa, pode ser no consumidor final. Tem várias maneiras de atingir, mas sempre conectando dois lados. Então você pode ter, por exemplo, a Simpla hoje ela é um marketplace, mas é uma plataforma. Então a gente é uma plataforma que entrega para o produtor de evento ferramentas para que ele mesmo construa o seu próprio evento, a sua página de vendas, e os consumidores vão até a Simpla buscar o que fazer. A gente conecta esses dois pontos. A gente é um modelo que é plataforma para o produtor e fazer uma conexão de marketplace. De uma divisão que acontece quando a gente está falando de startup que tem modelo em software, né? Que esses são modelos de cloud. Aí eu tenho ali software como serviço, plataforma como serviço e infraestrutura como serviço. O que diferencia uma coisa da outra é o nível de conexão e de serviço que estão inclusos nesse pacote. Na infraestrutura, você tem uma empresa fornecendo quase todos os serviços em cloud, em tecnologias e tudo mais. Tudo centralizado nela. A gente chama isso de outsourcing, né? Tudo concentrado dentro de uma grande empresa de tecnologia. A plataforma, eu vou utilizar uma expressão aqui para explicar, que é como se fosse um self-service de serviços, né? Você tem ali uma estrutura que funciona e prevê a interação de uma empresa secundária, nesse caso assim. Eu vou utilizar algum serviço, vou usar o modelo da Simpla, por exemplo. Eu sou produtor de eventos, eu ofereço esse serviço e eu utilizo a plataforma da Simpla para amplificar o meu alcance na questão de serviço. Tem um último nível que a gente também não falou, que talvez é o último nível, mas é o primeiro nível, né?
que é o software como serviço, né? É quando eu disponibilizo um determinado sistema ou uma determinada aplicação tecnológica e as pessoas conseguem utilizar aquilo para otimizar a sua rotina ou mesmo alcançar algum resultado ali em nível operacional ou até em alguns casos em nível estratégico. Mas aí ele é pouco responsível e não tem esse pool de serviços para entrar em outros níveis da cadeia, como Simpla no caso de plataforma e como essas gigantes aí de tecnologia, IBM, Microsoft, Apple, no caso de infraestrutura como serviço. Ainda no nosso bate-papo aqui sobre ecossistemas, Rodrigo, qual que é a origem do São Pedro Valley? Muita gente pergunta, né, por que o nome São Pedro Valley para uma coisa que é de BH, né? Qual que é a relação? Então, para quem não sabe, São Pedro é um bairro de Belo Horizonte e é um bairro que tem uma característica que ele é muito bem localizado, ele está do lado da Savassi, que é o principal bairro de Belo Horizonte, né? Só que ele é muito mais barato que a Savassi. Essa é a razão pela qual a maioria das startups dessa geração nasceram no bairro São Pedro, porque todo mundo queria estar na Savassi, só que ninguém tinha dinheiro para estar na Savassi, então você ia para São Pedro. Só que como começou a ter uma densidade de startups no bairro São Pedro, quando você juntava, ia tomar um café, ia no restaurante, você encontrava outra startup, e de repente você tá parecendo Silicon Valley, né? Você sai para poder tomar um café e encontra outra empresa. Isso aqui então é o São Pedro Velho. E por causa disso que virou São Pedro Velho, porque não tínhamos dinheiro para ir para Savassi. Agora vamos falar de mercado. As startups brasileiras captaram 3,2 bilhões de dólares entre janeiro e maio de 2021. Esse valor já é 90% do total de 2020, que chegou a 3,54 bilhões de dólares. Para se ter uma ideia da movimentação financeira desse mercado, nos 5 primeiros meses do ano foram 261 aportes, segundo o relatório da Hub de Inovação Distrito. As fintechs, as startups do setor financeiro, são as favoritas e atraíram a maior parte dos investimentos. As empresas inovadoras ligadas ao varejo e ao ramo da saúde vêm logo em seguida e são uma promessa para os próximos períodos. Agora, Rodrigo, a gente percebe que nem mesmo a pandemia foi capaz de desacelerar o mercado de startups. O segmento conseguiu crescer em um período de instabilidade financeira. Na sua percepção, quais as principais mudanças nesse cenário que podem ser encaradas como boas oportunidades de negócios para as startups? A startup tem uma característica que ela sempre traz consigo um modelo de disrupção, né? Ela tem um modelo de quebra. O que eu acho que a pandemia ela acabou gerando de efeito colateral é que a gente trabalha muito com aqueles ciclos de inovação, né? E dentro do ciclo de inovação, muita coisa que já iria acontecer nos próximos anos, ele foi condensado e obrigado a acontecer no momento de pandemia. Então, por exemplo, educação online. Já era claro que o mundo iria ter uma inovação, uma ruptura em relação ao modelo presencial para o modelo online. Mas isso provavelmente ia acontecer em 5 anos. O que a pandemia fez foi, agora esse é o único modelo possível. Então, para as startups que estão justamente trazendo essa inovação para os modelos e que são baseadas em tecnologia, obviamente que uma pandemia, ela abre espaço, inclusive ela amplia o espaço das startups frente às empresas tradicionais. E aí, obviamente, mercados mais afetados ou menos afetados, mas o modelo inovador como si, ele encaixa muito bem num momento como esse. E como que a Simpla se adaptou a essas mudanças na pandemia? Não, ótima pergunta, porque nosso mercado foi o mercado mais afetado do mundo, né? Mercado de eventos, que é um mercado de aglomeração por natureza, ele foi extremamente afetado. O primeiro que fechou e o último a voltar. O último ia reabrir, exatamente, né? Só que a Simpla a gente já tinha esse DNA de inovação, né, desde o começo, e a gente vinha trabalhando em inovação de uma maneira muito séria, muito constante dentro da empresa, e não como algo que assim, vamos olhar para inovação? Não, tinha um time de inovação olhando para isso, desenvolvendo inovação lá dentro, e acabou que casou com o timing da pandemia, porque a gente já iria lançar o Simpla Streaming. Só que ele estava planejado para acontecer, que são eventos online, a acontecer uns 8 meses depois do começo da pandemia. Quando veio a pandemia, e a gente se antecipou bem, a Simpla ela tinha um comitê de crise olhando para a pandemia muito antes do Brasil olhar para a pandemia, eu acho que foi muito importante isso pra gente. A gente falou assim, calma aí, não vão ter mais eventos presenciais, todos os eventos vão ter que migrar para o formato online, porque o evento é um conteúdo sendo distribuído para uma audiência, mas o formato não pode ser presencial mais, vai ter que ser online. Nós temos que lançar uma solução correndo para esse mercado, porque os produtores vão precisar disso e os consumidores também. E aí, quando veio a pandemia, em poucas semanas, se não me engano, em 3 semanas, a gente lançou o Simpla Streaming, mas a gente não teria lançado se a gente não tivesse se preparado não só para a pandemia, mas nos anos anteriores, ter criado toda a infraestrutura necessária tecnológica para construir aquele produto. À medida que o tempo foi passando, acho que os eventos online eles se tornaram um formato, mas outros formatos ganharam força.
força, como por exemplo o consumo sob demanda, né, on demand, e a Simpla depois lança o Simpla Play, que é focado justamente nesse mercado onde você pode, no seu tempo, já não é ao vivo, né, porque o evento ele tem algumas características, ele tem data para acontecer, hora para acontecer e local. Quando a gente foi pro Simpla Stream, a gente tirou o local, mas ainda tinha a data e hora para acontecer. E o que a gente fez? A gente lançou o Simpla Play, que já não importa a data nem a hora, porque você consome na hora que você quiser. E aí a gente amplia o nosso portfólio, mas de novo, eram coisas que estavam previstas no roadmap da Simpla, mas que a pandemia obrigou a gente a acelerar isso e entregar o quanto antes, mas não só por uma necessidade da Simpla, mas principalmente que era a necessidade dos nossos clientes. Os produtores precisavam dialogar com o público e esses eram os formatos possíveis, então a gente tinha que acelerar. Então, pelo jeito, a Simpla tirou de letra, né, o desafio da pandemia e se reinventou nesse ambiente híbrido, né, do físico com o digital. Agora, Evandro, e os pequenos negócios do segmento também têm se adaptado e retirado dessa crise novas soluções que atendam às necessidades das pessoas? Eu acho que houve um primeiro momento assim de frenesi, né? Não sabemos o que vamos fazer. Eu gosto muito de questionar algumas verdades absolutas assim. Para o modelo de negócio em startup, né? Como a gente brincou aqui, esse alter ego em startup, o empreendedor, o empresário, já nasce com esse DNA de adaptação, né? Que a gente chama de darwinismo empresarial, né? Não sobrevive quem é mais forte, quem é mais rico, aquele que é mais adaptável. Já para pequenas empresas, assim, de base tradicional, eu acredito que elas tiveram que refletir num primeiro momento sobre qual passo dar. Muitas delas fecharam por não conseguir dar esse passo. Existe um grande confronto hoje, né? Isso vai ser pauta até de assunto de eventos do Sebrae no futuro, sobre todas as empresas vão conseguir passar pela chamada transformação digital ou algumas empresas vão se digitalizar, né? Que seria uma versão mais simplificada desse processo. Então a gente viu aí uma migração absurda, né? Para modelos de WhatsApp, e-mail, entre outras coisas. A gente viu aí sessões de terapia, por exemplo, sendo feitas via digital, em plataformas digitais. Então, o que eu acredito é que nesse primeiro passo, as empresas precisam fazer uma reflexão do tipo, o que eu quero, o que eu preciso e o que eu consigo fazer. Nem sempre é a estratégia de conseguir alcançar algo que é tão intangível, né? Eu sempre uso uma expressão informal, quer dizer assim, vamos ser menos intelectuais nesse primeiro momento. Um grande mentor que eu tenho nesse processo de inovação é um economista austríaco, né? Que é o Joseph Schumpeter. E ele tem uma frase que eu gosto bastante, que ele fala, empreendedor é aquele que faz. Então, pressupõe ação. Eu acho que algumas empresas não conseguiram se adaptar, não conseguiram montar uma estratégia e executar essa estratégia a tempo e tiveram que fechar. Aquelas empresas que conseguiram fazer isso e que conseguirão fazer isso no futuro, frequentemente elas têm que rever o seu modelo de negócio, seja se posicionando num ambiente de digitalização ou de transformação digital. Não que transformação digital seja intangível para todas as empresas, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu acho que há de se fazer uma reflexão sobre que tipo de competências essa empresa tem e quais competências ela consegue aplicar num curto espaço de tempo, porque a resposta ela tem que ser cada vez mais rápida, mais ágil, para que não haja prejuízo ou mesmo fechamento dessas operações, né? Um pouco conectado com aquilo que eu falei, que é em relação à curva de adesão de novas tecnologias, quando a gente olha para as pequenas empresas que não nasceram com essa base de tecnologia, de inovação, e eu vejo várias delas, e obviamente vai depender sempre do mercado, mas várias delas falam assim, não, mas legal, mas quando passar a pandemia tudo volta como era antes, né? E eu queria trazer essa provocação, um ponto de atenção, que é coisas que sim, vão voltar como era antes, mas a grande maioria não. Eu acho que aí é um ponto de reflexão para quem é empreendedor de uma empresa tradicional é quais dessas acelerações nas curvas de inovação vieram para ficar. Quais vieram para ficar de maneira integral e quais vieram para ficar de maneira híbrida, né? A gente fala muito do phygital, é a mistura do físico com o digital. Muita coisa que era extremamente físico, hoje migrou para 100% para o digital. Mas na retomada, alguns vão voltar físico, alguns vão voltar digital e alguns vão voltar a ser phygital. Então, como que eu me preparo para isso? Porque é inevitável. Quando uma inovação vem e ela já ganha força, faz realmente uma ruptura de um mercado, não é uma opção mais adaptar. Adaptar é questão de sobrevivência. Então, acho que é importante todo mundo, quem não está olhando para isso ainda, dar aquele passo de pensar, e aí? Como vai ser o depois? Porque o que eu posso garantir é que depois dessa pandemia, o depois não vai ser como era antes. Apesar da maré boa que passa o segmento, temos que lembrar que um mapeamento de comunidades feito em 2020 mostrou que 74% das startups brasileiras nunca receberam investimentos. Até há investimentos, mas o maior montante dos recursos vai parar nas mãos das grandes startups. Nesse caso, o risco, gente, é fator decisivo para quem está investindo? Hoje, virando essa página de 2021, que é a terceira geração, eu acho que capital hoje ele existe pela primeira vez, assim. Eu não acho que capital é uma dificuldade. Acho que a dificuldade hoje é encontrar boas empresas para alocar esse capital.
Eu acho que existem hoje investidores anjos em abundância, existe investidores que são focados no primeiro cheque ali em early stage, né, no comecinho, tem série A, série B, porque como a gente teve aquela segunda geração, que é a geração de plataforma, que tem tantos casos de sucesso, a gente tem fundos que realmente entregaram retorno para os seus acionistas, a gente tem empreendedores que passaram por esse ciclo de 10 anos com grandes sucessos e que hoje, impreterivelmente, já se tornaram investidores anjo. Então, eu acho que capital, ele existe e era diferente do que tinha 10 anos atrás. Agora, o ponto é, que tipo de capital eu preciso? Quando que eu preciso? Para que eu preciso? Eu acho que esse amadurecimento em relação ao conceito de investimento no Brasil e principalmente alinhamento de interesses com os investidores é que eu sinto que a gente tem que amadurecer ainda mais nesse mercado de startup. Então, você acha que os investidores hoje passam certa dificuldade na hora de escolher a empresa ideal para colocar o recurso lá? Eu acho que a dificuldade ela é muito mais no sentido de filtrar, porque a gente está vivendo realmente um momento de abundância também de startups, né? A gente está vivendo um momento que tem quantidade, né? Igual eu falei, startup tá na moda, então tem muita coisa acontecendo pro bem e pro mal, mas tem muita coisa acontecendo, né? Então, existe uma peculiaridade que é a gente tá vivendo a primeira vez que teve uma geração que passou do 0 ao 10. Quando a gente tinha ali a primeira geração de 2000, passou do 0 ao 1, vários especialistas do 0 ao 1, alguns chegaram no 0 ao 3, mas poucos concluíram a jornada. E hoje, a gente tem uma geração muito grande, não só dos fundadores, mas pessoas que entraram e trabalharam esses 10 anos nessas empresas, que entendem que do 0 ao 1 é uma coisa, do 1 ao 2 é outra, do 1 ao 3 é outra, do 8 ao 9 é diferente, e essas pessoas estão no mercado hoje construindo startups. São pessoas que já têm know-how, têm experiência, e isso faz uma diferença tremenda. Então hoje a gente tem acesso a capital qualificado, que são pessoas que tiveram realmente case de sucesso, seja fundos, seja anjos, e profissionais também extremamente qualificados. A dificuldade hoje, eu acho que a gente tem é garantir que a gente consegue filtrar isso e fazer o match de qual é o investidor certo para a empresa certa no momento certo. Agora, já que o assunto é grana, Rodrigo, é possível uma startup começar a operar sem dinheiro? Para validar a ideia, com certeza. Mas vai depender muito da etapa. Se é a etapa de curiosidade ou ideação, se está numa etapa de tração, é muito pouco provável que ela opere sem dinheiro. A Simpla, por exemplo, a gente foi bootstrap até 2016, no mercado onde a maioria dos nossos concorrentes já tinha captado muito dinheiro. Mas existia investimento dos próprios fundadores na empresa. Então, assim, não captou com fundos profissionais, mas existia um dinheiro sendo injetado ali, porque igual eu falei, né? É uma corrida que são 42 quilômetros, mas geralmente tem espaço para 1 ou 2 ou 3, então você tem que andar rápido. Ô, Evandro, aprofundando um pouquinho mais sobre esse assunto, eu queria saber, assim, quais são as principais fontes de financiamentos e investimentos para as startups hoje? Eu acho que vai depender muito do momento em que essa startup se encontra e também da localidade. Eu acho que eu vou colocar essa questão aqui. Tem hoje fundos de investimento, como o Rodrigo colocou, que investe em seed, né, em startups que estão aí na fase semente, né, tá começando, a ideia ainda não tá tão bem elaborada assim. Tem que se avaliar se compensa em alguns momentos, porque a mordida é de tubarão nesse caso, né? A gente, quando vai avaliar o valor de uma startup, a gente olha quanto vale aquele modelo de negócio. Tem diversas análises para a gente conseguir chegar nesse valor. A gente determina um índice que é chamado de valuation, quanto que essa empresa vale. Quando ela vai passar por uma rodada de investimento, parte deste capital, parte do equity dessa empresa fica com o fundo. Pode ser por um determinado período de tempo, pode ser que aconteça, né? Não sei como foi o caso da Simpla, mas pode ser que seja para sempre. Aí vai depender muito do modelo. Esses modelos, eles estão constituídos em fundos de investimento. No caso do Sebrae, por exemplo, existem alguns editais de fomento, existem linhas específicas que o Sebrae apoia e suporta empresas nesse sentido. Basta o empreendedor que teve a ideia entender se aquilo faz sentido ou não para a sua estratégia de negócio. Hoje existem perfis de fundo muito variados. Então, tem fundos focados em rodada seed, mas tem fundos com teses completamente diferentes. Eu tenho uma frase que eu sempre falo, quem me conhece sabe que eu falo ela todo dia, que é a base de um bom relacionamento, ela é alinhamento de interesse e gestão de expectativa. Para qualquer relacionamento, seja dentro de casa ou seja com o investidor. Então, a primeira coisa é alinhamento de interesse. Se você entende qual que é o interesse do investidor que está por trás, qual que é a tese daquele investidor. Todo fundo de investimento ele tem uma tese, ele tem uma janela para acontecer. O fundo geralmente ele dura 10 anos. Em 10 anos ele é obrigado a desfazer daqueles ativos. Então, se você entende o interesse e as regras ali do outro lado, fica muito mais fácil você encontrar alguém que realmente alinhe com aquilo que você quer. E aí nem sempre a mordida é de tubarão, mas vai depender da maturidade da empresa, dos fundadores, do perfil do fundo. Eu acho que aqui existe realmente, a gente está num momento de maturidade do ecossistema que tem realmente variedade. O que eu vejo pouco, e aí eu vou colocar um pouquinho aqui do chapéu do empreendedor, os empreendedores, eles investem pouco em entender
essa parte. A parte do investimento, entender um term sheet, que são as bases de um contrato, entender quais são as consequências que isso gera no ano 2, no ano 3, que consequência que isso gera numa próxima rodada. Quando fizer um IPO, se fizer daqui a X anos, o que vai acontecer com as cláusulas que estão nesse contrato? E os empreendedores, eles costumam achar que a construção do negócio é aquela coisa da execução, do dia... Não, tem que aprender isso também, tem sim. Porque investimento, ele tem uma característica que poucas vezes na história da empresa vai ter essa característica. Investimento, ele é irreversível. Uma vez que você receber investimento, aquelas regras estão ali para sempre. Você pode até mudar esse contrato, mas vai ser muito difícil mudar esse contrato. Então, você tem que sim dedicar àquilo que pode ser irreversível na sua história. Mas capital de qualidade, hoje sim, a gente tem também aqui no Brasil pela primeira vez. Eu falo isso, Rodrigo, porque alguns empreendedores, principalmente aqueles que a gente está acostumado a atender, eu acho que eles têm uma expectativa de que eles vão conseguir, meio no modelo bancário, entendeu? Vou fornecer ali parte da minha ideia, vou participar de um fundo de investimento e esse trâmite não vai ser tão invasivo na estrutura da empresa, assim. Por isso que a gente brinca com essa coisa da mordida do tubarão, assim. Eu preciso olhar para o que importa nesse sentido e preciso entender se eu estou disposto a me submeter a todas aquelas regras. Porque existe uma falsa expectativa que ao aderir a um plano é a salvação das minhas ideias, assim. Já que vocês listaram aí as várias oportunidades, possibilidades de conseguir recursos para que as startups tirem suas ideias do papel, vamos ouvir agora a dúvida da nossa ouvinte lá do sul de Minas. Olá, meu nome é Etienne Rocha. Eu sou sócia da AdaptWeb, uma startup na área de inteligência de dados para ganho de produtividade, sediada em Alfenas, no sul de Minas. Eu gostaria de ter mais informações sobre as formas mais comuns de se conseguir investidores, sejam eles ventures ou investidores anjos. Também, eu gostaria de saber quais são os mais vantajosos, no ponto de vista da startup, para startups com maturidade média. A primeira sugestão que eu vou dar para ela é procurar o Sebrae para ela entender um pouco mais sobre o modelo de negócio dela. E aí tem diversas iniciativas do Sebrae, o Capital Empreendedor é uma delas. São iniciativas onde a gente conecta empresas que têm um determinado potencial, um determinado segmento, com fundos que têm interesse em investir nesse segmento, no caso de empresas de inteligência de dados. É importante, na minha concepção, entender para que ela quer esse recurso quando ela vai buscar o fundo, o que ela está indo buscar no fundo, é a experiência dos investidores desse fundo, é o recurso em si, para que a gente consiga fazer até o que o Rodrigo trouxe antes, um matchmaking entre o interesse que ela tem e o interesse do fundo, para saber se há de fato ali o alinhamento. Não temos o fundo A, B ou C como o melhor fundo. A gente precisa entender de fato qual que é a necessidade que ela tem enquanto empreendedora e se essa necessidade se alinha à necessidade de um fundo de investimento. A minha sugestão é ela ir no Sebrae para fazer um diagnóstico com um dos especialistas do Sebrae, para ajudá-la a entender melhor qual que é essa necessidade e aí assim indicar para algum fundo de investimento. Rodrigo, e como que foi sua caminhada da Simpla para conseguir investimentos? E como que vocês conseguiram? Contar um pouquinho da Simpla, mas está muito conectado ao que a gente falou aqui antes da pergunta da Etienne, a relação de alinhamento de interesse e gestão de expectativa, né? Eu acho que sempre permeia por isso. Quando a gente começou a Simpla, era 2012, eram muito menos fundos do que a gente tem hoje, para muito menos etapas. Então a maturidade dos empreendedores e dos fundos era mais baixa do que a maturidade hoje. Então hoje o cenário é muito diferente. Então assim, primeira recomendação, já que a decisão do investimento é irreversível, quais são todos os fundos e todos os anjos e quais são as teses, em que mercado eles entram, geralmente que condições que eles colocam, quais são os cases de sucesso, eu mapearia tudo isso e foi assim que eu fiz na Simpla, que é mapear absolutamente todo esse ecossistema e falar assim, quais são aqueles que me interessam, quais são aqueles que o interesse dele provavelmente vai bater com o meu interesse. No caso da Simpla especificamente, a gente estava num mercado onde existia a entrada de um líder global no Brasil que tentou comprar a gente não quis, e não falou, vambora, vamos pra frente, vamos lá, vamos pra guerra. E a gente sabia que a gente precisava de capital para ir para essa guerra. E naquele momento a gente sabia que a gente não queria um fundo de venture capital, porque um fundo de investimento de risco normal de startup, naquele momento ele tenderia a ter uma janela de saída num período onde esse player global estaria também aqui dentro do Brasil e seria uma óbvia venda para esse player. E a gente não queria vender para eles, a gente queria comprar eles. Então o que a gente falou assim, opa, a gente precisa de um fundo que alinha com o nosso interesse. Qual que é o nosso interesse? Nosso interesse é de longo prazo. E para isso não é venture capital, para isso existe um perfil de fundos que chama-se Corporate Venture Capital. E é um perfil que tem ainda poucos no Brasil, mas já existem. E eles têm uma característica que eles vão para o longo prazo. Eles buscam empresas para estar juntas por muito tempo e muito alinhado com aquilo que a gente buscava. Naquele momento, eram pouquíssimos os fundos que operavam nisso e aí tinha a Movile, que era a principal empresa no Brasil que fazia Corporate Venture Capital. E essa é a razão pela qual a gente deu match com a Movile, porque a gente realmente buscou dentro desse mapa inteiro aquilo que realmente alinhava com
com a nossa estratégia. E então, quanto tempo que demora para ter esse retorno e como normalmente é feita essa divisão dos lucros entre empreendedores e investidores? Pensando aqui, gente, num investidor anjo. Acho que vai depender muito da maturidade do negócio, porque o anjo, ele vai entrar na etapa muito embrionária. Então, na etapa embrionária, tem muita gente que chega com a ideia, e assim, a ideia não vale nada. A gente já falou que o que importa é a execução. Aí tem gente que já chega com um passo de execução muito bem feito, muito bem dado, mas nunca participou desse meio de startup e não percebe que já está pronto realmente para uma alocação de capital. Então vai depender muito da etapa que essa própria empresa e os empreendedores estão para poder realmente estar no momento onde aquele uso do recurso faça sentido. Porque dentro da literatura de startup, a gente sempre lê sobre, eu tive uma ideia, aí eu consegui um investimento anjo, aí eu consegui um seed, série A, série B, vendi, fiquei rico, acabou, beleza. Não é assim, gente. E para conseguir o investimento, como o Evandro colocou, ele é trocado por ações. Então, a pergunta é, você já sabe de verdade o que você vai fazer com esse dinheiro? Quando você vai procurar um anjo, estou procurando X mil reais. Para quê? O que exatamente eu quero provar com aquele dinheiro? Você tem que ter isso claro. Então, se você já tem isso claro e você já conseguiu validar as premissas básicas, aquele dinheiro vai entrar naquele ponto específico. Maravilhoso. Quantas empresas estão de verdade nesse ponto de saber que problema vai resolver, por quanto dinheiro, para chegar até onde para aquele investidor anjo acreditar naquela ideia? São muitos os pontos que precisam ser observados assim. Aonde você vai chegar com esse recurso? Com que resultado você vai encontrar a partir desse investimento? Pressupõe-se que quando você busca um fundo de investimento, você tem um nível mínimo de maturidade esperado para você fazer com que essa empresa dê resultado, né? Quando os fundos de investimento, em sua maioria, eles vão investir em empresas que dão resultado. Eles buscam isso, né? É um investimento de risco, sim, mas é feito todo um mapeamento, tem um processo que é o due diligence, que vai verificar se essa empresa tem condições mínimas para suportar esse investimento e se ela vai, de fato, conseguir cumprir com tudo aquilo que está dentro do escopo. Isso pode acabar, em algum momento, se desalinhando do interesse do que o empresário acredita para o negócio dele em alguns pontos. Então, o que eu sempre recomendo é, faça uma reflexão. Você hoje sem dinheiro, você amanhã com o dinheiro e aonde você quer chegar. E se você tem uma dúvida sobre seu negócio, não esquece de enviar sua pergunta para o direct do Instagram do Sebrae Minas ou ligar no 0800 570 0800. Um especialista em pequenos negócios vai te ajudar a encontrar a solução que você precisa para abrir, melhorar ou ampliar sua empresa. Fica a dica! Já falamos aqui, gente, sobre opções de como captar recursos financeiros. Agora, que tal a gente explicar agora qual o melhor jeito de vender uma ideia? Tem muita metodologia para isso, né? Para fazer um pitch matador, né? E tudo mais. E acaba que os pitches são muito parecidos, tá? A técnica é muito parecida, a metodologia é muito parecida. Então eu não vou falar sobre metodologia, porque inclusive se você procurar no Google como fazer um pitch matador, provavelmente você vai cair em páginas do próprio Sebrae, que tem material riquíssimo falando sobre isso. Eu vou falar agora a parte que ninguém fala. Eu acho que tem duas peças que para mim são fundamentais nesse momento. Porque, que problema você vai resolver, que mercado que você vai resolver, isso aí já tem muito conhecimento, basta buscar no Google e vai encontrar. Mas eu vou voltar e vou repetir aquele mesmo ponto que eu falei antes, que é, se você quer vender a sua ideia, a primeira coisa que você tem que saber é para quem você está vendendo a sua ideia. Qual é o interesse que está do outro lado da mesa? Isso acontece o tempo inteiro. Várias empresas, vários empreendedores que fazem um pitch para todos os investidores. E não é, cada investidor é diferente. Qual é a tese daquele fundo? Qual é a tese daquele investidor anjo? O que ele busca? Quais são as características em comum naquilo que ele investiu? Deixa eu adaptar minha venda para ele. Eu vendo a comunicação. Comunicação, a base você sempre termina no receptor, né, da mensagem. Pensa com a cabeça do receptor, prepara a sua venda para o receptor. Então essa é uma dica que eu acho que não está em nenhum material e que eu acho que é fundamental, que é qual é o interesse que está do outro lado da mesa. Adapte o seu pitch de vendas para o outro lado da mesa. E o segundo é, seja objetivo. Extremamente objetivo. Por quê? A parte da metodologia, que é, minha empresa vai resolver esse problema para esse mercado, não sei o quê. Gente, os investidores estão cansados de ouvir isso 500 milhões de vezes por dia. Ele quer saber objetivamente ok, isso eu entendi, mas como você vai resolver? Se você não deixar tempo em objetividade para poder responder o como, não adianta, você pode ter o melhor que do mundo, porque o que, né, várias empresas vão ter ali também. Agora, para te inspirar, lá em 2013, a investidora norte-americana Aileen Lee cunhou o termo unicórnios para denominar as startups avaliadas em mais de $1 bilhão. Aqui começamos a ter os unicórnios em 2017 e hoje o Brasil se classifica entre os 10 países com maior número de startups avaliadas acima de $1 bilhão, sendo 16 unicórnios entre mais de 13 mil empresas em todo o país, de acordo com a Startup Base. Algumas
algumas que vocês devem conhecer são a Nubank, que inclusive está entre as 10 maiores do mundo, a 99, o iFood, o Gympass, o Quinto Andar, a Hotmart e por aí vai, mostrando uma variedade de nichos também. Rodrigo, na sua opinião, o que os unicórnios brasileiros têm em comum, além de receberem investimentos bilionários? Olha que interessante, desde esse estudo para hoje já aumentou mais um, já são 17. E Banks que acabou de virar também, que é a etapa que a gente está vivendo isso no Brasil, gente. Essa segunda geração, né, que é essa geração de plataforma, a gente está vendo os primeiros unicórnios. Mas o Brasil é um país que tem um mercado tão grande, com tantos problemas a resolver, é óbvio que a gente vai ter dezenas e centenas de unicórnios aqui dentro. O que a gente precisava era de um amadurecimento geral, tanto dos investidores quanto dos empreendedores, é o que a gente está vendo agora. Agora, se a gente tem 17 unicórnios hoje, e a gente está no final da segunda geração, imagina daqui a 10 anos, gente. Se tem um momento bom para se entrar no mercado de startup no Brasil, é agora. Agora é o momento que a gente está maduro de verdade, e essas empresas que vão vir agora, elas vão ser muito maiores e muito melhores do que as nossas que foram da segunda geração. Agora, Evandro, eu queria saber se uma startup pequena tem chances de conquistar esse reconhecimento? Eu acho que tem chance sim, mas aí eu vou voltar na pergunta anterior sobre a ideia. Um primeiro ponto é a gente entender assim, nossa, tive uma ideia, eu vou olhar qual que é a raridade, né? Você não ganha pelo tanto que você é importante, pela sua importância, né? Todos nós somos importantes. Você ganha pela sua raridade, quão raro você é, quão raro é o que você faz. Eu me importo com aquilo que traz audiência, com aquilo que é relevante. Então a questão é como se tornar interessante aos olhos de quem vai te receber. E nesse sentido, eu estou dizendo tanto para o fundo, que foi um ponto que o Rodrigo trouxe antes, quanto para os seus clientes, né? Eu preciso me tornar desejável aos olhos do cliente e aos olhos do fundo de investimento. Essa eu acho que é a grande moeda. Entendendo tudo isso, e aí tem um item que eu gosto bastante, né? Toda vez que a gente está falando sobre como se tornar um unicórnio. A concepção de um modelo de negócio é criar e entregar, mas se esquecem que existe uma terceira fase, que é a fase de captura de valor. Eu preciso rever esse modelo constantemente para ver se ele ainda faz sentido. Nós estamos num momento onde a curva de adoção de novas tecnologias, né? O Rodrigo trouxe isso muito bem aqui, ó, ele é muito rápido, as pessoas estão se acostumando muito rápido a novas soluções e aquilo é acoplado no seu dia a dia e acoplado por outras empresas e fica mais barato. Então, a empresa precisa rever constantemente aquilo que ela precisa melhorar aos olhos do cliente e aos olhos do mercado para que ela continue alcançando, né, expandindo seus negócios. Espero que tenham anotado as dicas valiosas que falamos ao longo desse episódio. Elas podem ser imprescindíveis para você que quer montar uma startup ou para você que está nesse mercado. Para fechar com chave de ouro esse bate-papo sobre as oportunidades e desafios para empreender no mercado de startup, Rodrigo, eu queria que você falasse para a gente quais são as dicas que você daria para quem começou há pouco tempo e quer impulsionar a startup. Aprenda muito, mas não aprenda sozinho, não. Busque aqueles que já fizeram, porque pela primeira vez a gente tem pessoas que passaram por várias etapas da startup que estão dispostas a ensinar. E aumenta muito a chance de sucesso se a gente não tenta descobrir tudo sozinho. Então acho que tem que passar um pouquinho de cara de pau e correr atrás e buscar quem sabe, buscar sócios que já sabem. É muito desafiador, igual eu falei, é muito intenso, igual eu falei, é uma maratona, só que se você já passou por isso, sua chance de sucesso é muito maior. Então se você é novato, busque quem já passou e traga para perto, seja como mentor, seja como conselheiro, seja como sócio, seja como investidor. E acredite que realmente essa pessoa tem muito a aportar, porque startup ela tem um modelo, ela tem uma maneira de se fazer, de se executar, de se testar. Então trazer para perto quem já passou por isso aumenta infinitamente sua chance de sucesso. Queria muito agradecer sua participação aqui no podcast Que Negócio é Esse, Sebrae? Rodrigo Cartacho, fundador e membro do conselho da Simpla. Muito obrigada mesmo, viu, Rodrigo, por aceitar nosso convite para contar a sua jornada empreendedora. E eu tenho certeza que a sua história e seu conhecimento vão inspirar muita gente. Não, obrigado vocês aí pelo convite. E, de novo, eu sou tão apaixonado por esse modelo que eu espero que quem está escutando a gente absorva um pouquinho daquilo que a gente falou e se isso aumentar em 1% a chance de sucesso, gente, que a gente repita isso aqui várias vezes, porque a gente precisa de um país muito mais empreendedor e principalmente muito mais empreendedor em tecnologia. Evandro, agora é contigo. Para os empreendedores que já estão no mercado de startup há mais tempo e ainda encontram muita dificuldade para seguir em frente, qual seria o seu conselho? Olha, eu acho que a gente tem que entender primeiro
qual que é essa dificuldade que a empresa está tendo, né? Empreendedorismo tem, na sua essência, uma das suas características é a persistência. Mas a gente tem que diferenciar o que é persistência do que é teimosia, né? Porque muitas vezes eu estou adotando uma estratégia que não é a melhor estratégia, que eu vou entender mais sobre se aquilo funciona ou não funciona sob o ponto de vista do outro, que é muito importante quando a gente está falando de uma empresa. A empresa é um organismo social. Isso é extremamente necessário de ser entendido. O empresário, ele é um facilitador do processo. Então é um organismo vivo. Eu preciso entender se as interações desse organismo vivo funcionam ou não funcionam. Se essas interações funcionam e por algum motivo essa empresa não está performando da maneira esperada, é necessário a gente entender se eu estou comunicando bem esse produto, se eu estou no mercado certo, se o momento de fazer aquela ideia acontecer é aquele, e mesmo ouvir, né, coletar feedbacks. Eu acho que isso é extremamente importante assim para rever. É a parte da captura, né, de valor que eu estava falando, né? Construção de modelo de negócio é um modelo proposto até dentro do Business Model Canvas, que é uma ferramenta que a gente faz quando a gente quer enxergar essa ideia numa página, mas é entender como eu crio, entrego e capturo valor. A minha captura de valor está funcionando? Se essa captura de valor está funcionando e ainda assim eu não estou encontrando o resultado certo, eu preciso entender se as estratégias que eu estou construindo são as estratégias mais adequadas. Lembrando que persistência é diferente de teimosia. Teimosia é quando eu não escuto e eu acredito que o meu modo de fazer é o melhor. Evandro Carmo, analista do Sebrae Minas. Obrigada então pela sua participação e eu espero conversar com você mais vezes em outros episódios, tá? Conta comigo, Camila. E assim a gente encerra esse episódio cheio de dicas sobre o mercado de startups. E você já sabe, né? No site sebrae.mg tem muito mais informações e conteúdos como e-books, cartilhas, guias, manuais, vídeos, além de cursos e consultorias direcionados para alavancar sua startup. No site você também fica por dentro de tudo sobre os programas como o Fator S e o Sebrae Connect e como eles podem ajudar a sua startup. E quer um bom motivo para ficar ligado no Que Negócio é Esse, Sebrae? Em nosso próximo episódio, nossa saga pelos segmentos e nichos de mercado chega aos negócios de saúde e bem-estar. Ah, e não esquecem de seguir nosso canal na sua plataforma de áudio favorita, viu? Até mais! Que negócio é esse, Sebrae? Que negócio é esse, Sebrae? Que negócio é esse, Sebrae? Que negócio é esse, Sebrae?